Apresentação: Mário Eduardo Martelota. Este livro foi concebido para suprir as necessidades de alunos e professores nas salas de aula de Linguística e de Língua Portuguesa em cursos de graduação em letras em outras áreas, como fonoaudiologia e comunicação social. Nesse sentido, resolvemos juntar esforços para elaborar um material que nos fornecesse meios mais eficazes de executar a difícil tarefa de introduzir informações básicas acerca de uma ciência que é inteiramente desconhecida para a imensa maioria dos estudantes brasileiros que ingressam em uma universidade. Além de apresentar uma série de discussões acerca da natureza da linguagem, que ajudarão na formação desses alunos no decorrer da sua graduação. E mais, pretendemos cumprir essa tarefa buscando estimular o estudante a fazer reflexões sobre a natureza e o funcionamento da linguagem, através de uma abordagem instigante, convidando-o a se aprofundar em seus estudos no sentido de participar de projetos de iniciação científica e, em seguida, partir para a pós-graduação. Cientes das dificuldades, ou até da impossibilidade, se pensarmos na imensa quantidade de informação disponível que tal tarefa impõe ao que tentam executá-la, buscamos selecionar o conteúdo transmitido a fim de harmonizar tradição e modernidade. Em outras palavras, o livro tenta conciliar algumas informações de caráter tradicional, buscando dialogar com outros manuais já publicados de conteúdo semelhante, com reflexões mais modernas, apontando as tendências que atualmente estão se delineando nas pesquisas acerca da linguagem. Desse modo, este manual introdutório aos princípios da linguística discute os aspectos que caracterizam esse ramo do conhecimento como uma ciência, apresenta sua história e desenvolvimento, seus conceitos mais básicos e gerais, suas principais escolas teóricas, assim como os pontos em que apresenta interface com outras áreas de pesquisa, incluindo aí o ensino de línguas. Tudo escrito em uma linguagem simples e objetiva, por uma equipe de professores, todos especialistas nos assuntos sobre os quais escreveram, com grande experiência no ensino de linguística e língua portuguesa e que trabalham em várias universidades brasileiras, como Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Federal Fluminense, UFF, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Ao final de cada capítulo é oferecida uma série de exercícios. Na maioria dos casos, trata-se de exercícios de fixação, ou seja, tarefas que o aluno conseguirá resolver com uma mera revisão do texto. Isso, é claro, não impede que ele busque, em outras fontes, as informações necessárias para uma resposta mais aprofundada, como também não impede que o docente proponha outras tarefas acadêmicas em torno dos pontos tratados em cada capítulo. Por tudo isso, espero que este livro consiga atingir seu objetivo e contribuir, de alguma forma, para a divulgação das teorias linguísticas entre os alunos de graduação, bem como para a preparação dos alunos para a pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Finalizo agradecendo aos autores que participaram do livro, não apenas por terem feito um ótimo trabalho em seus textos, mas também por terem ajudado com uma leitura crítica dos outros capítulos. Pelo mesmo motivo, agradeço aos bolsistas de iniciação científica
aos mestrandos e doutorandos ligados ao grupo de estudos Discurso e Gramática e aos colegas professores da UFRJ e de outras instituições por sua contribuição crítica em alguns textos. Linguística e linguagem. Linguística: Angélica Furtado da Cunha, Marcos Antônio Costa, Mário Eduardo Martelota. Conceituação: a linguística é definida, na maioria dos manuais especializados, como a disciplina que estuda cientificamente a linguagem. Essa definição, pouco elucidativa por sua simplicidade, nos obriga a fazer algumas considerações importantes. Primeiramente, precisamos determinar o que estamos entendendo pelo termo linguagem, que nem sempre é empregado com o mesmo sentido. Precisamos também delimitar o que significa estudar cientificamente a linguagem. Além disso, não podemos esquecer que existem outros ramos do conhecimento que, à sua maneira, também se interessam pelo estudo da linguagem. Isso nos leva a estabelecer alguns contrastes entre a linguística e algumas ciências ou disciplinas afins, de modo a delimitar seu campo de atuação. A partir de agora, tentaremos desenvolver algumas observações sobre os conceitos de linguagem e língua, estabelecendo o que há de científico nos estudos elaborados na área da linguística. Além disso, buscaremos estabelecer diferença entre essa disciplina e outros ramos do conhecimento que também se interessam em compreender a linguagem, bem como apresentar algumas áreas de aplicação das teorias linguísticas. Linguagem e língua. O termo linguagem apresenta mais de um sentido. Ele é mais comumente empregado para referir-se a qualquer processo de comunicação, como a linguagem dos animais, a linguagem corporal, a linguagem das artes, a linguagem da sinalização, a linguagem escrita, entre outras. Nessa acepção, as línguas naturais, como o português ou italiano, por exemplo, são formas de linguagem, já que constituem instrumentos que possibilitam o processo de comunicação entre os membros de uma comunidade. Entretanto, os linguistas, cientistas que se dedicam à linguística, costumam estabelecer uma relação diferente entre os conceitos de linguagem e língua. Entendendo linguagem como uma habilidade, os linguistas definem o termo como a capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por meio de línguas. Por sua vez, o termo língua é normalmente definido como um sistema de signos vocais utilizados como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística. Quando falamos, então, que os linguistas estudam a linguagem, queremos dizer que, embora observem a estrutura das línguas naturais, eles não estão interessados apenas na estrutura particular dessas línguas, mas nos processos que estão na base da sua utilização como instrumento de comunicação. Em outras palavras, o termo linguista não é necessariamente um poliglota ou um conhecedor do funcionamento específico de várias línguas, mas um estudioso dos processos através dos quais essas várias línguas refletem, em sua estrutura, aspectos universais essencialmente humanos. A linguística, como ocorre com outras ciências,
apresenta diferentes escolas teóricas que diferem na sua maneira de compreender o fenômeno da linguagem. Em uma tentativa de apresentar uma visão mais geral e, sobretudo, imparcial em relação a essas escolas, propomos que a capacidade da linguagem, eminentemente humana, parece implicar um conjunto de características. Vejamos algumas delas. Letra A. Uma técnica articulatória complexa. Quando falamos em técnica articulatória, nos referimos a um conjunto de movimentos corporais necessários para a produção dos sons que compõem a fala. Esses movimentos envolvem desde a expulsão de ar a partir dos pulmões, através dos brônquios, da traqueia e da laringe, até sua saída pelas cavidades bucal e nasal. A sutileza que caracteriza esses movimentos e, sobretudo, a particularidade que distingue os vários sons em sua função no sistema da língua fazem com que o domínio desse processo de produção vocal seja uma tarefa de complexidade tal que apenas a espécie humana parece ser capaz de realizar. No que diz respeito à produção sonora dos elementos fonéticos, vejamos, por exemplo, a distinção entre b e p. Ambos são oclusivos, bilabiais, orais. A única diferença entre eles é que b é sonoro e p é surdo, ou seja, na pronúncia do b, a glote, espaço entre as cordas vocais, está semi-fechada, fazendo com que o ar, ao passar, ponha as cordas vocais em vibração. No caso de p, a glote está aberta, o que faz com que o ar passe sem dificuldade e sem causar a vibração das cordas vocais. Essa diferença articulatória é um traço distintivo no sistema da língua portuguesa, pois a troca de p por b e vice-versa leva a uma mudança de significado das palavras, como em bote e pote. A esse fato está associado o domínio que o falante tem sobre complexos fenômenos de ordem fonológica que caracterizam o uso diário de uma língua. Nesse sentido, são interessantes fatos como a troca de "i" por "i", por exemplo, que na oposição entre pera e pira causa uma modificação de sentido, mas na oposição entre menino e menino, não. Esses fenômenos demonstram que o uso da linguagem implica o domínio de um conjunto de procedimentos bastante complexos, associados não apenas à produção e percepção dos diferentes sons da fala, mas também aos efeitos característicos da distribuição funcional desses sons pela cadeia sonora. Letra B. Uma base neurobiológica composta de centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal. Um exemplo que ilustra bem essa relação entre a linguagem e nossa estrutura neurobiológica pode ser visto nas afasias, que se caracterizam como distúrbios de linguagem provenientes de acidentes cardiovasculares ou lesões no cérebro. Desde meados do século XIX, a partir dos estudos de cientistas como Paul Broca e Carl Wernicke, ficou estabelecido que lesões ou traumatismos em determinadas áreas do cérebro provocam problemas de linguagem. Broca propôs que,
Se as lesões ocorrem na parte frontal do hemisfério esquerdo do cérebro, elas causam, nas pessoas afetadas, uma articulação deficiente e uma séria dificuldade de formar frases sem que, no entanto, sua compreensão daquilo que as outras pessoas falam seja comprometida. Disse que os pacientes que apresentam esse problema sofrem de afasia de Broca. Wernicke, por sua vez, percebeu que pacientes com lesão na parte posterior do lóbulo temporal esquerdo apresentavam problemas de linguagem diferentes dos descobertos por Broca. Embora conseguissem falar fluentemente, com boa pronúncia e com frases sistematicamente bem formadas, esses pacientes perdiam a capacidade de produzir enunciados com significado, assim como a capacidade de compreender a fala de outras pessoas. Costuma-se caracterizar essa deficiência como afasia de Wernicke. A partir de então, vêm sendo desenvolvidos estudos acerca da interface entre cérebro, mente, linguagem, caracterizando uma área de pesquisa normalmente chamada de neurolinguística ou afasiologia. Descobriu-se, por exemplo, que as áreas de Broca e de Wernicke são conectadas por um feixe de fibras chamado fascículos arcuatos, cuja lesão gera um terceiro tipo de afasia chamado de afasia de condução. O que queremos demonstrar com essas informações sobre as relações entre linguagem e escritura neurobiológica é que o funcionamento da linguagem, tal como ocorre, está relacionado a uma escritura biológica que o veicula. Letra-se uma base cognitiva que rege as relações entre o homem e o mundo biosocial e, consequentemente, a simbolização ou representação desse mundo em termos linguísticos. Associado a essa base neurobiológica está o que poderíamos chamar, para usar uma expressão simplificada, de funcionamento mental, ou seja, os processos associados à nossa capacidade de compreender a realidade que nos cerca, armazenar organizadamente na memória as informações consequentes dessa compreensão e transmiti-las aos nossos semelhantes em situações reais de comunicação. Podemos dizer que o termo cognição se relaciona a esse funcionamento mental e que, em linguística, existem diferentes teorias que descrevem esse funcionamento. Para formarmos uma ideia bem geral de como a linguística trata esses fenômenos, é interessante traçarmos um breve histórico do modo como os linguistas compreendem a relação entre o uso da linguagem e o funcionamento da mente ao longo da evolução dos estudos linguísticos. Começaremos da chamada hipótese do relativismo linguístico, que pode ser vista nas ideias apresentadas no início do século XX por Edward Sapir e Benjamin Lea-Wolf. Segundo essa hipótese, cada língua segmenta a realidade de um modo peculiar e impõe tal segmentação a todos os que a falam. Isso significa que a linguagem é importante não só para a organização do pensamento, como também para a compreensão e categorização do mundo que nos cerca. Vejamos um exemplo de como isso ocorre. Algumas línguas indígenas apresentam o mesmo termo para designar o Sol e a Lua. Isso significa, segundo essa teoria,
que os falantes dessas línguas identificam esses dois objetos celestes como pertencentes a uma mesma categoria de coisas. Em nossa cultura, isso não acontece. Temos nomes distintos para designá-los: Sol e Lua. Isso se dá porque acreditamos se tratar de duas coisas de natureza diferente. Assim, a linguagem determinaria a percepção e o pensamento. As pessoas que falam diferentes línguas veem o mundo de modos distintos. Por sua vez, as diferenças de significados existentes numa língua são relativas às diferenças culturais relevantes para o povo que usa essa língua. Os autores procuram mostrar, portanto, a importância que a linguagem tem na compreensão e na construção da realidade. Essa forma de ver a linguagem foi mais tarde severamente criticada por Noam Chomsky e pelos linguistas gerativistas, ver o capítulo Gerativismo, os quais propõem uma visão de que o pensamento humano apresenta uma espécie de organização interna e universal, que, pelo menos em sua essência, pouco tem a ver com questões de caráter sociocultural. Por sua vez, os linguistas sociocognitivistas, ver o capítulo Linguística Cognitiva, retomam a proposta relativista, atribuindo-lhe argumentos mais modernos. Adotam a hipótese de que existem universais conceptuais que apenas motivam os conceitos humanos, mas que não têm a capacidade de prevê-los de modo definitivo. Segundo essa visão, os universais conceptuais não determinam o pensamento humano, pois sofrem a influência de fatores socioculturais. Não é nosso objetivo, no momento, entrar nos detalhes associados às discussões sobre a natureza da estrutura cognitiva humana, e sim registrar o fato de que a capacidade da linguagem implica um tipo de organização mental sem a qual ela não existiria ou, pelo menos, não teria as características que tem. Letra D. Uma base sociocultural que atribui à linguagem humana os aspectos de variáveis que ela apresenta no tempo e no espaço. A linguagem é um dos ingredientes fundamentais para a vida em sociedade. Desse modo, ela está relacionada à maneira como interagimos com nossos semelhantes, refletindo tendências de comportamento delimitadas socialmente. Cada grupo social tem um comportamento que lhe é peculiar, e isso vai se manifestar também na maneira de falar de seus representantes. Os cariocas não falam como os gaúchos ou como os mineiros, e, do mesmo modo, indivíduos pertencentes a um grupo social menos favorecido têm características de fala distintas dos indivíduos de classes favorecidas. Além disso, o mesmo indivíduo em situações diferentes usa a linguagem de formas diferentes. Quando está no trabalho, discutindo questões profissionais com seu chefe, por exemplo, o falante tende a empregar uma linguagem mais formal. Mas em casa, conversando com os familiares, a tendência ao falante é utilizar uma linguagem mais simples, com termos mais corriqueiros e populares. É também importante registrar que nossas vidas, em função da evolução cultural, mudam com o tempo. Assim, as línguas acabam sofrendo mudanças decorrentes de modificações nas estruturas sociais e políticas. Podemos perceber isso com facilidade no vocabulário. Palavras referentes a objetos que não são mais utilizados desaparecem.
É o caso de mata-borrão, por exemplo. Por outro lado, termos novos aparecem para designar novas atividades ou novos aparelhos surgem com desenvolvimento cultural ou tecnológico. É o caso de uma série de termos utilizados na área da computação, como impressora, scanner, software, pendrive, entre outros. Desse modo, podemos dizer que as línguas variam e mudam ao sabor dos fenômenos de natureza sociocultural que caracterizam a vida na sociedade. Variam pela vontade que os indivíduos ou os grupos têm de se identificar por meio da linguagem e mudam em função da necessidade de se buscar novas expressões para designar novos objetos, novos conceitos ou novas formas de relação social. Letra E. Uma base comunicativa que fornece os dados que regulam a interação entre os falantes. Como a linguagem se manifesta no exercício da comunicação, existem aspectos provenientes da interação entre os indivíduos que se revelam na estrutura das línguas. Um bom exemplo disso pode ser visto no processo de criação de formas novas e mais expressivas para substituir construções que perderam sua expressividade em função da alta frequência de uso. A construção negativa dupla, como em não quero isso, não, ilustra bem esse ponto. No discurso falado no português do Brasil, a pronúncia do não tônico que precede o verbo frequentemente se reduz a um num, átono, ou até mesmo a uma simples nasalização. Para reforçar a ideia de negação, o falante utiliza um segundo não no fim da oração, como uma estratégia para suprir o enfraquecimento fonético do não pré-verbal e o consequente esvaziamento do seu conteúdo semântico. Assim, o acréscimo do segundo não tem motivação comunicativa. É interessante o fato de que, em algumas áreas do Brasil, mais especificamente no Nordeste, desenvolveu-se uma tendência de utilizar apenas o segundo não, quero não, sei não, e assim por diante. Essa estrutura frasal só é possível pela existência de um estágio intermediário em que, por motivos comunicativos, ocorre a negativa dupla mencionada anteriormente. A linguística como estudo científico. Para proceder ao estudo científico da linguagem, é necessário que se construa uma teoria geral sobre o modo como ela se estrutura e ou funciona. O linguista busca sistematizar suas observações sobre a linguagem, relacionando-as a uma teoria linguística construída para esse propósito. A partir desta teoria, criam-se métodos rigorosos para a descrição das línguas. O Estatuto Científico da Linguística deve-se, portanto, à observância de certos requisitos que caracterizam as ciências de um modo geral. Em primeiro lugar, a linguística tem um objeto de estudo próprio, a capacidade da linguagem, que é observada a partir dos enunciados falados e escritos. Esses enunciados são investigados e descritos à luz de princípios teóricos e de acordo com uma terminologia específica e apropriada. A universalidade desses princípios teóricos é testada através da análise de enunciados em várias línguas. Em segundo lugar, a linguística tende a ser empírica, e não especulativa ou intuitiva, ou seja, tende a buscar suas descobertas em métodos rígidos de observação, ou seja,
a maioria dos modelos linguísticos contemporâneos trabalha com dados publicamente verificáveis por meio de observações e experiências. Estreitamente relacionada ao caráter empírico da linguística está a atitude não preconceituosa em relação aos diferentes usos da língua. Essa atitude torna a linguística primordialmente uma ciência descritiva, analítica e, sobretudo, não prescritiva. Para tanto, examina e analisa as línguas sem preconceitos sociais, culturais e nacionalistas, normalmente ligados a uma visão leiga acerca do funcionamento das línguas. A linguística considera, pois, que nenhuma língua é intrinsecamente melhor ou pior do que outra, uma vez que todo sistema linguístico é capaz de expressar adequadamente a cultura do povo que a fala. Desse modo, uma língua indígena, por exemplo, não é inferior às línguas de povos considerados mais desenvolvidos como o português, o inglês ou o francês. Além disso, a linguística respeita qualquer variação que uma língua apresente, independentemente da região e do grupo social que a utilize. Isso porque é natural que toda língua apresente variações de pronúncia, falar versus fala, bicicleta versus bicicleta, de vocabulário, aipim, macaxeira, abóbora, jerimum, ou de sintaxe, casa de Paulo, casa do Paulo, que manifestam níveis semelhantes de complexidade estrutural e funcional. Desse modo, ao observar essas variedades da língua, os linguistas reconhecem sua relação com diferentes regiões do país, grupos sociais, etários e assim por diante. A postura metodológica adotada na linguística, portanto, decorre naturalmente da definição do seu objeto e considera, sobretudo, que todas as línguas e todas as variedades de uma mesma língua são igualmente apropriadas ao estudo, uma vez que interessa ao linguista a construção de uma teoria geral sobre a linguagem humana. Cabe ao pesquisador descrever com objetividade o modo como as pessoas realmente usam a língua, falando ou escrevendo, sem atribuir às formas linguísticas qualquer julgamento de valor, como certo ou errado. Isso significa dizer que a linguística é não prescritiva. A língua falada, excluída durante muito tempo como objeto de pesquisa, tem características próprias que a distinguem da escrita e constitui foco de interesse e de investigação. Ou seja, a linguística, apesar de se interessar também pela escrita, apresenta interesse especial pela fala, uma vez que é nesse meio que a linguagem se manifesta de modo mais natural. Como se pode concluir a partir do que foi visto até aqui, a linguística tem como objeto de estudo a linguagem humana através da observação de sua manifestação oral ou escrita, ou gestual, no caso da língua dos sinais. Seu objetivo final é depreender os princípios fundamentais que regem essa capacidade exclusivamente humana de expressão por meio de línguas. Para atingir esse objetivo, os linguistas analisam como as línguas naturais se estruturam e funcionam. A investigação de diferentes aspectos das diversas línguas do mundo é o procedimento seguido para detectar as características da faculdade da linguagem. O que há de universal e inato, o que há de cultural e adquirido, entre outras coisas. Pode-se, portanto, dizer que a linguística executa duas tarefas principais: o estudo das línguas particulares, como um fim em si mesmo,
com o propósito de produzir descrições adequadas de cada uma delas, e o estudo das línguas como um meio para obter informações sobre a natureza da linguagem de um modo geral. Linguística e sua relação com outras ciências. Uma vez afirmada como ciência, delimitando o objeto e metodologia próprios, a linguística reivindica sua autonomia em relação às outras áreas do conhecimento. No passado, o estudo da linguagem se subordinava, por exemplo, às investigações da filosofia através da lógica. Sobretudo a partir do início do século XX, com a publicação do curso de Linguística Geral, marco inicial da chamada Linguística Moderna, obra póstuma do linguista suíço Ferdinand de Saussure, instaura-se uma nova postura, e os estudiosos da linguagem adquirem consciência da tarefa que lhes cabe, utilizando-se de uma metodologia adequada, estudar, analisar e descrever as línguas a partir dos elementos formais que lhes são próprios. Entretanto, isso não significa dizer que a linguística encontra-se isolada das demais ciências e de outras áreas de pesquisa. Ao contrário, existem relações bastante estreitas entre elas, o que faz com que, algumas vezes, seus limites não se apresentem nitidamente. Desse modo, a caracterização dessas disciplinas é útil na medida em que permite delimitar mais claramente o campo de atuação da linguística, contrastando-o com o de outras ciências. Temos, assim, duas faces de relação entre linguística e as demais ciências. Por um lado, essa relação é de interface. Ciências que não têm a linguagem como seu objeto de estudo específico passam a se interessar por ela, porque a linguagem faz parte de alguns aspectos do seu objeto de estudo. Ou seja, quando falamos em interface, nos referimos a pontos de interseção entre a linguística e outras ciências. A sociologia, por exemplo, se interessa pelo estudo da linguagem, uma vez que a vida em sociedade só é possível em função da comunicação entre os indivíduos. Outros exemplos podem ser vistos na filosofia, que se ocupa da natureza da relação entre linguagem e realidade, e na psicologia, que, estudando o funcionamento da mente, interessa-se por essa habilidade essencialmente humana que é a linguagem. Por outro lado, essa relação é de proximidade ou semelhança. Linguística, gramática tradicional, filologia e, em menor grau, semiologia estudam específica e exclusivamente a linguagem, diferindo na concepção que possuem da natureza da linguagem, do foco que dão aos seus diferentes aspectos, dos objetivos a que se propõem e a da metodologia que adotam. Vejamos, com mais detalhes, essa relação de proximidade ou semelhança entre linguística e outras ciências, sem perder de vista o fato de que é extremamente difícil estabelecer uma fronteira clara entre duas áreas de conhecimento. Linguística e semiologia. Comecemos estabelecendo uma distinção entre a linguística e a semiologia ou semiótica. É difícil delimitar o campo de atuação da semiologia, mas costuma-se caracterizar esse campo de pesquisa como a ciência geral dos signos. Ou seja, a semiologia não se interessa apenas pela linguagem humana de natureza verbal, mas por qualquer sistema de signos naturais. A fumaça é um sinal de fogo.
nuvens negras são um sinal de chuva e etc. Ou culturais, sinais de trânsito, gestos, formas de dança e etc. A semiologia surgiu a partir das ideias do linguista suíço Ferdinand de Saussure, para quem essa disciplina deveria se interessar é pela relação entre linguagem e realidade e pela natureza da intermediação que os sistemas de signos fazem entre os indivíduos. Para o linguista suíço, a linguística seria um ramo da semiótica, apresentando um caráter mais específico em função do seu particular interesse pela linguagem verbal. Na prática, entretanto, a semiologia vem se desenvolvendo separadamente da linguística como consequência do trabalho de não linguistas, sobretudo na França. Independentemente da dificuldade de delimitar o campo dessas duas disciplinas, podemos apontar como fator de diferenciação um aspecto que parece estar presente na maioria dos manuais da disciplina. A linguística estuda a linguagem verbal, enquanto a semiologia, com seu caráter mais geral, interessa-se por todas as formas de linguagem. Linguística e filologia. Quanto à diferença entre linguística e filologia, podemos dizer que a última é uma ciência eminentemente histórica, que por tradição se ocupa do estudo de civilizações passadas através da observação dos textos escritos que elas nos deixaram, com o intuito de interpretá-los, comentá-los, fixá-los e de esclarecer ao leitor o processo de transmissão textual. Como ocorre com todas as ciências, o que é considerado campo de atuação dos estudos filológicos pode variar de acordo com diferentes autores. Alguns incluem no campo dessa ciência, por exemplo, o estudo da evolução das línguas, observando, entre outras coisas, as transformações sofridas pelas formas da língua, as palavras, seu emprego, a construção da frase, através da verificação de documentos cronologicamente sucessivos. Um exemplo é o estudo da evolução do latim em direção às diferentes línguas normânicas, tanto nos seus aspectos históricos, história externa, quanto escriturais, história interna. Esse campo de estudo tem sido chamado de filologia românica e busca descrever, de um lado, os aspectos políticos, sociais e históricos característicos do crescimento do Império Romano, que tiveram influência na evolução da língua, e, de outro, os aspectos linguísticos associados à mudança fonética, morfossintática e semântica. Nesse sentido, alguns autores identificam a filologia como a linguística histórica, cujo objetivo básico é o estudo comparativo entre as línguas, a fim de classificá-las de acordo com as semelhanças que elas apresentam. Essa identificação, entretanto, não é consensual. Muitos autores veem o surgimento da linguística histórica como o advento da própria linguística, já que marca o desenvolvimento de uma análise voltada para a compreensão da própria escritura das línguas, bem como o aparecimento de teorias mais consistentes acerca da mudança linguística. Segundo essa visão, o campo de atuação da filologia se restringe ao estudo do texto escrito. Esse estudo engloba a exploração exaustiva dos mais variados aspectos do texto: linguístico, literário, crítico textual, socio-histórico, entre outros,
Cabe à filologia interpretar e comentar os textos antigos a fim de fornecer as informações necessárias para sua compreensão. Sentidos que, porventura, as palavras possuíam num passado remoto ou recente, mas que se perderam. Formas e usos linguísticos atualmente não utilizados, mas necessários para esclarecer-nos eventuais passagens obscuras de um texto. Além disso, a disciplina visa apresentar ao leitor o texto que mais se aproxima da última forma materializada pelo seu autor. Assim, quando observa um determinado manuscrito, o filólogo deve saber de que época é a letra, se é texto original ou cópia, se o copista foi fiel ou se inseriu modernismos. Deve observar não apenas aspectos linguísticos, como, por exemplo, as características ortográficas, mas também aspectos não linguísticos, como a disposição da mancha, dos títulos, do uso diferenciado dos caracteres gráficos, do conjunto de ilustrações, entre outros fatores. Nesse sentido, a filologia busca levantar o contexto em que o texto foi produzido, o que inclui seu autor, sua época exata, suas condições de produção e tudo o que ajuda a compreender a sua escritura. Todo esse material desenvolvido pela filologia é muito importante para cientistas de outras áreas. Por exemplo, é fundamental para o estudioso da literatura porque fornece as informações necessárias para a caracterização do texto por ele estudado. É fundamental também para o linguista, já que fornece para análise um material constituído de textos fidedignos, que refletem, com maior precisão, os diferentes momentos da evolução histórica de uma língua. Podemos dizer, então, resumindo o que foi visto até aqui, que a filologia é uma ciência eminentemente histórica, ao contrário da linguística, cujo interesse é a compreensão do fenômeno da linguagem através da observação de mecanismos universais que estão na base da utilização das línguas. Isso significa que o estudo chamado sincrônico, desde Ferdinand de Saussure, é um procedimento válido entre os linguistas. A filologia se interessa pelo estudo do texto escrito, enquanto a linguística, embora não despreze a escrita, se volta para a linguagem oral. Essa estratégia se justifica pelo fato de a fala refletir o funcionamento da linguagem de modo mais natural e espontâneo do que a escrita, que é mais planejada e, muitas vezes, retificada em nome de um texto mais elaborado. Isso faz da fala o material mais interessante para que se possa compreender o funcionamento da linguagem humana. No campo da história das línguas, a filologia se limita a descrever as formas características das diferentes épocas da evolução histórica das línguas, tendo um caráter mais didático no sentido de que oferece informações básicas para a compreensão dessas formas. A linguística, por outro lado, ao desenvolver teorias mais consistentes com relação ao funcionamento da linguagem, tende a dar conta de alguns aspectos universais da mudança, transcendendo o nível meramente descritivo. Os linguistas não querem apenas saber como o latim gerou o português, ou francês ou italiano, por exemplo. Seu interesse recai sobre os mecanismos universais que regem a mudança linguística, procurando saber se a mudança ocorre, por exemplo, de geração para geração, se os fatores sociais ou interativos influenciam o processo. A relação entre mudança e variação demonstrada pela sociolinguística e a teoria da gramaticalização retomada no final do século XX pelos linguistas funcionalistas são exemplos de propostas mais universais de mudança linguística. Linguística e gramática tradicional. Cabe agora diferenciar a linguística da chamada gramática tradicional.
As pessoas frequentemente pensam que a linguística é a velha gramática ensinada nas escolas, avivada com alguns termos novos. Porém, a diferença entre ambas se manifesta em vários aspectos básicos. Em primeiro lugar, devemos registrar que a gramática tradicional foi criada e desenvolvida por filósofos gregos. Representa uma tradição que se iniciou em Aristóteles de estabelecer uma relação entre linguagem e lógica, buscando sistematizar, através da observação das formas linguísticas, as leis de elaboração do raciocínio. Essa tradição tem, portanto, suas raízes na filosofia e predominou na base dos estudos gramaticais até o século XIX, quando se desenvolveram novas técnicas sobre a linguagem que caracterizariam o surgimento de uma nova ciência, a linguística. Além disso, essa tradição gramatical se caracterizava por uma orientação normativa, já que, ao tentar impor o dialeto ático como ideal, buscou instituir uma maneira correta de usar a língua. Vale ressaltar que essa concepção normativa é estranha à linguística, ciência que se propõe a analisar e descrever a estrutura e o funcionamento dos sistemas de língua, e não prescrever regras de uso para esses sistemas. Os linguistas, portanto, estão interessados no que é dito e não no que alguns acham que deveria ser dito. Eles descrevem a língua em todos os seus aspectos, mas não prescrevem regras de correção. É um equívoco comum achar que há um padrão absoluto de correção que é dever de linguistas, professores, gramáticos e dicionaristas manter. A noção de correção absoluta e imutável é alheia aos linguistas. É verdade que, através da roda do tempo, um tipo de fala pode ser mais prestigiado do que outros, mas isso não torna a variedade socialmente aceitável mais interessante para os linguistas do que as outras. Tomemos como exemplo a variação na regência do verbo assistir, quando ele significa ver. Na língua falada, usa-se comumente assistir o jogo e não assistir ao jogo, e representa a forma padrão utilizada preferencialmente na escrita. É importante observar que os critérios de correção que privilegiam a forma padrão em detrimento da coloquial não são estritamente linguísticos, mas decorrem de pressões políticas e ou sociais. Isso significa que, em termos linguísticos, não há nada em uma forma de falar que caracterize como correta ou errada. As formas consideradas corretas são, na realidade, aquelas utilizadas pelos grupos sociais predominantes. Cabe ainda mencionar que essa posição dos linguistas em relação à noção de correção é um reflexo de seu trabalho como cientistas da linguagem, que observam, sem preconceitos, todas as formas de expressão a fim de compreender a natureza da linguagem. Entretanto, é evidente que essa posição não deve ser estendida para o ensino da língua materna sem o mínimo de reflexão. Os linguistas têm plena consciência da importância da norma padrão para o ensino do português e reconhecem que o aprendizado ou não desse padrão tem implicações importantes no desenvolvimento sociocultural dos indivíduos. Nesse sentido, é válido dizer que, para a linguística, não há formas de expressão corretas ou erradas, mas adequadas ou não aos diferentes contextos de uso. É tão inadequado o uso de formas não padronizadas da língua por parte de um deputado discursar na Câmara, por exemplo,
quanto à utilização por parte desse mesmo deputado de uma linguagem formal marcada pelas regras do padrão culto, quando ele estiver nas ruas pedindo votos para as pessoas humildes. Uma segunda diferença importante entre a linguística e a gramática tradicional é que os linguistas consideram a língua falada e não a escrita como primária. Qualquer atividade de escrita representa um processo mais sofisticado e adquirido mais tardiamente, como comprovam as seguintes observações gerais. Começamos a falar antes de aprender a escrever. Falamos mais do que escrevemos em nossa rotina diária. Todas as línguas naturais foram faladas antes de serem escritas. Ao longo dos anos, os gramáticos têm enfatizado a importância da língua escrita, em parte por causa de seu caráter permanente, reforçado pela padronização da ortografia e pelo advento da imprensa. A prática educativa tradicional insiste em moldar a língua de acordo com o uso dos melhores autores clássicos, mas os linguistas olham primeiro para a fala, que cronologicamente precedeu a escrita em todas as partes do mundo. Vale notar que, enquanto todas as comunidades humanas existentes ou que já existiram possuem a capacidade de se comunicar através da fala, o sistema de escrita, pelo que se sabe, existe há 6 ou 7 mil anos no máximo. Por outro lado, há ainda línguas desprovidas da tradição escrita, as chamadas línguas ágrafas, como, por exemplo, algumas línguas indígenas brasileiras e algumas línguas africanas. Os linguistas, portanto, consideram as formas faladas e escritas pertencentes a sistemas distintos, já que existem diferentes padrões de gramática e vocabulário e seguem regras de uso que lhes são específicas. Logo, embora sobrepostos, esses sistemas devem ser analisados separadamente. A fala primeiro, depois a escrita. Do que foi exposto, podemos concluir que, em virtude da natureza complexa do objeto de estudo da linguística, torna-se difícil, se não impossível, traçar com clareza os limites dessa disciplina ou mesmo enumerar com segurança suas tendências de análise que, como é comum em qualquer ciência, variam de acordo com diferentes autores ou escolas. Aplicações. A linguística está longe de ser uma disciplina homogênea. Ao contrário, é um vasto território com muitas noções e orientações teóricas em competição. Assim sendo, ela oferece muitas opções para pesquisa aplicada e muitos ramos ou teorias linguísticas são fortemente orientados para a resolução de questões práticas que envolvem a linguagem. Nos últimos anos, tem-se registrado o crescimento de uma tendência aplicada comprometida com a utilização dos resultados da pesquisa linguística e de outras áreas do conhecimento com vistas à resolução de problemas da vida cotidiana que envolvem o uso da linguagem. Comecemos pela chamada linguística aplicada. Segundo alguns autores, o termo linguística aplicada surgiu na metade da década de 50 do século passado, quase simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, motivado talvez pelo desejo dos professores de língua de se distinguirem dos professores de literatura e de associarem a algo mais científico e objetivo como a linguística. Embora ainda não haja um consenso quanto ao escopo e critérios definidores dessa área do conhecimento, é evidente que ela está se tornando uma disciplina reconhecida que vem ampliando seus domínios. Em sua origem, a linguística aplicada tem sua atuação voltada para o ensino de línguas,
especialmente de línguas estrangeiras, buscando, para isso, subsídios de teorias referentes à linguagem, sejam elas provenientes da linguística, da filosofia da linguagem ou de qualquer outra área afim. A literatura especializada frequentemente emprega uma definição operacional de linguística aplicada. A linguística aplicada é uma abordagem multidisciplinar para a resolução de problemas associados à linguagem. Logo, é uma característica central dessa disciplina o fato de que ela está relacionada a tarefas, orientada para problemas, centrada em projetos e guiada para a demanda. Para cumprir seus objetivos, ela se fundamenta primeiramente, mas não exclusivamente, na linguística, já que esta é a disciplina que fornece informações que tratam exclusivamente da linguagem. Contudo, a linguística aplicada não está preocupada em descrever a linguagem em si mesma e, portanto, busca conhecimento também em uma variedade de outras ciências sociais, indo da antropologia, teoria educacional, psicologia e sociologia até a sociologia da aprendizagem, a sociologia da informação, a sociologia do conhecimento e etc. É, portanto, um campo interdisciplinar. Para tentar descrever a que tipos de aplicação a linguística se pode prestar, duas questões amplas devem ser respondidas. Primeiro, que parte da linguística pode ser utilizada nos problemas baseados na linguagem que a linguística aplicada se propõe a mediar? Segundo, que tipos de problemas podem ser resolvidos através da mediação da linguística aplicada? Pode-se dizer que, virtualmente, todas as áreas da linguística contribuem para a linguística aplicada. Nesse sentido, informação relevante pode vir da fonologia, sintaxe, semântica, linguística textual, sociolinguística e psicolinguística. Por exemplo, os tipos de problemas com os quais a linguística aplicada está envolvida podem ser identificados como problemas de comunicação de um modo geral, sejam eles entre indivíduos, comunidades de indivíduos ou nações. Um exame superficial dos títulos dos artigos publicados nas revistas de linguística aplicada revela algumas tendências. Grande volume desses trabalhos está relacionado, de um modo ou de outro, ao ensino e aprendizagem de língua, incluindo aspectos de alfabetização, letramento, aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras, elaboração de testes e material educacional de língua. A parte remanescente se divide em 4 categorias amplas, que incluem política e planejamento linguísticos, usos profissionais da linguagem, comportamento linguístico desviante, bilinguismo, multilinguismo e multiculturalismo. São essas as áreas em que a linguística aplicada tem estado ativa, intervindo nos modelos teóricos e nos praticantes, numa via de mão dupla, ajudando a trazer preocupações teóricas a situações concretas e, ao mesmo tempo, expandindo a teoria ao trazer essas situações, problemas e questões que não foram ou não foram adequadamente focalizados pela teoria. A relação entre linguística e linguística aplicada é, pois, simbiótica. A colaboração da linguística aplicada em projetos linguísticos tem contribuído para disseminar um maior conhecimento na comunidade letrada da natureza da linguagem e do seu papel na sociedade, além de ter despertado uma disposição entre os linguistas aplicados de examinar conceitos de outras disciplinas e determinar sua relevância para a linguística aplicada.
Num contexto em que o ensino de línguas tem sido encarregado da proteção ou defesa da linguagem correta, a linguística tem sido aplicada em maior ou menor grau em contextos de aprendizagem de língua. Ver o capítulo Linguística e Ensino. Os estudiosos da língua têm usado informações linguísticas em tarefas educacionais, e os professores de língua têm se debruçado sobre as descobertas dos estudiosos para definir tanto o que será ensinado em salas de aula, quanto o modo como será ensinado. Nesse sentido, a aplicação de informações linguísticas na resolução de problemas reais não pode ser considerado uma orientação recente. As aplicações da linguística não se restringem, porém, ao domínio do ensino de línguas ou ao campo de atuação da disciplina denominada linguística aplicada. Outras áreas utilizam, produtivamente, as descobertas teóricas da pesquisa linguística para fins práticos, como a afasiologia, a inteligência artificial, a tradução automática e o desenvolvimento de softwares capazes de traduzir a fala humana em escrita e vice-versa. Em questões de natureza clínica, o tratamento e reabilitação de pacientes com problemas de fala, como afasia ou mal de Alzheimer, por exemplo, tem se beneficiado recentemente com a incorporação de conteúdos linguísticos em cursos que formam terapeutas da fala. Psicolinguistas e neurolinguistas têm procurado entender como a linguagem é processada no cérebro e como os vários danos cerebrais afetam tanto a memória linguística quanto a produção linguística. Em contextos forenses, a linguagem tem se tornado um campo de estudo em ascensão. Analisam-se conversações para descobrir conspiração, ameaças, difamação e outras questões pertinentes à lei. O uso da linguagem em contextos legais afeta não apenas como um advogado apresenta seu caso à corte, mas também como se percebe a veracidade de um testemunho, a escolha dos membros do júri, a compreensão das instruções para os jurados, a transcrição de registros de julgamentos, a admissão de evidências no julgamento e a força do testemunho de especialistas. Os progressos na área da tecnologia da comunicação também requerem informação linguística sofisticada. Na área das telecomunicações, engenheiros elétricos e eletrônicos contam com a colaboração de especialistas em fonética para, por exemplo, aumentar o número de conversações em um único circuito de telefone. A participação da linguística aplicada é especialmente notável em projetos que lidam com o reconhecimento automático da fala, a síntese automática do discurso, tradução automática, inteligência artificial e campos afins. Em resumo, há vários domínios em que a linguística pode ser aplicada produtivamente. Dependendo do propósito da aplicação, as disciplinas relevantes a esses propósitos vão variar. A relação entre disciplinas e os domínios da linguística aplicada é paralela à relação entre, por exemplo, de um lado, a engenharia, a matemática, a física, a química e etc. E, de outro lado, os objetivos do engenheiro em determinadas circunstâncias práticas. Notas. Primeiro, cabe frisar a existência da chamada língua dos sinais, utilizada pelos surdos, em que não há signos vocais, mas visuais. O sistema de comunicação dos surdos é considerado uma língua pela grande maioria dos autores, já que, embora não se constitua de sinais sonoros,
apresenta as características básicas das línguas naturais. 2. As zonas cerebrais afetadas nas afasias de Broca e de Wernicke são chamadas, respectivamente, de área de Broca e área de Wernicke. 3. Linguistas norte-americanos que, na primeira metade do século XX, ajudaram a criar a tradição dos estudos linguísticos nos Estados Unidos da América. 4. Papel próprio para absorver a tinta fresca. 5. O termo empírico deve ser entendido aqui como uma atitude de buscar a comprovação empírica dos fatos, ou seja, que as hipóteses levantadas pelos linguistas sejam comprovadas através da observação dos dados. 6. O termo semiologia está relacionado à tradição saussuriana, constituindo uma tradução do francês sémiologie. O termo semiótica, de semiotics em inglês, está associado ao trabalho desenvolvido nos Estados Unidos pelo filósofo Charles Sanders Peirce. 7. Essa identificação provavelmente tem sua origem no fato de o linguista George Curtius, no século XIX, ter colocado a filologia clássica no campo da linguística. 8. Segundo Saussure, o termo sincrônico relaciona-se ao estudo de uma língua em determinado momento de sua evolução histórica, em oposição ao estudo diacrônico, que se caracteriza pela comparação entre dois momentos diferentes da evolução da língua através do tempo. 9. Essa concepção de uma base lógica universal para a linguagem, abandona pelos primeiros estruturalistas, foi retomada por Chomsky em meados da década de 1950 e caracteriza até hoje os estudos gerativistas. Entretanto, essa posição não se estende a outras escolas linguísticas da atualidade, nem predomina em estudos atuais da filosofia da linguagem. 10. O termo letramento refere-se ao processo de ensino-aprendizagem de leitura e produção textual, com vista à formação cidadã, à inserção social plenamente participativa. 11. Simbiose é um termo da biologia que designa a associação entre dois ou mais seres de espécies diferentes da qual todos tiveram vantagem. O exemplo mais citado é o líquen, que é constituído pela simbiose de uma alga e de um cogumelo.